Boa noite para todo mundo. Eu vou apresentar rapidinho o espaço e apresentar a Ludmila antes de a gente começar. O espaço aqui que a gente está usando hoje, ele é fruto de uma parceria com o Instituto Alameda e chama o Espaço Comum de Organizações. A gente faz reunião toda semana aqui, toda terça-feira, 18h. As reuniões aqui, elas giram em torno de uma atividade que a gente chama de enquete militante. A gente recebe diferentes movimentos políticos, organizações, para dividir com a gente um pouco da experiência organizacional deles. E aí, em cima disso, a gente constrói uns debates teóricos, mas com umas elaborações coletivas, debates mais gerais, né? Agora, já avisando para vocês, semana que vem, excepcionalmente, vai ser na quarta-feira, a gente vai estar recebendo o pessoal da cozinha do MTST, aqui da Lapa também, inclusive o pessoal que está ali, o Lucas, TH, para conversar sobre como é que tem sido a experiência das cozinhas. Tem um flyerzinho ali no fundo, para quem se interessar mais sobre o Eco, para saber como é que funciona e tal. Se vocês seguirem também a gente na rede social, a gente sempre avisa qual o calendário com alguma antecedência. Além do flyer, a gente distribuiu ali também, e acho que algumas pessoas já pegaram, o texto da PL, que vai ser discutida hoje. Então, está ali, além do cafezinho e da água. Uma palavra antes, só para completar, é o seguinte, a gente está gravando o encontro de hoje, e, por conta disso, quem tiver interesse em fazer pergunta, participar do debate, tem duas opções. Ou bem, sentar aqui onde eu estou e fazer pergunta aqui, para a gente poder gravar ela direitinho, poder ter no material. Se você não quiser aparecer, quiser perguntar, mas ficar uma figura oculta, mais uma figura oculta da política brasileira, você pode também só vir aqui na frente, pegar o microfone e ficar fora de quadro, não tem problema. Mas só para já dar uma esquematizada na conversa, né? Eu vou apresentar rapidinho a Ludmila e passar a palavra para ela. A Ludmila é socióloga, ela é pesquisadora visitante na Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp e também é pesquisadora afiliada ao Instituto Alameda. Ela é autora de um livro muito, muito bom chamado Sem Maquiagem, uma empresa e 1 milhão de revendedoras de cosméticos, saiu pela Boitempo em 2014. É autora de diversos artigos muito influentes sobre a uberização do trabalho, transformações no mundo do trabalho. Para a discussão que a gente vai fazer hoje, acho que é particularmente relevante um dossiê que saiu bem recentemente, né? O dossiê das violações de direitos humanos no trabalho uberizado, que tem um foco em Campinas, mas os resultados são de valor muito mais geral. Enfim, os trabalhos da Ludmila envolvem muitas questões ligadas a transformações do mundo do trabalho, as lutas dos entregadores, e a gente está muito contente de ter você aqui hoje com a gente para falar mais especificamente sobre a PL que está circulando sobre a regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo. Então, eu vou te passar a palavra e vou me sentar ali. Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer muito ao Gabriel, ao Instituto Alameda, né, por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E eu pensei em fazer esse caminho, né, que é falar mais amplamente da uberização, dos elementos da uberização, mas, ao mesmo tempo, fazer esse exercício, né, acho que vocês viram, tem ali impresso o PL, perto do café ali, só alguns artigos, né? O legal seria a gente ler esse PL inteiro, mas isso aí tomaria da gente umas 2 horas, assim, para a gente ir conversando mesmo. Mas eu não sei se vocês têm familiaridade com isso, né? Eu comecei a ter familiaridade de pegar a lei e ler, entender, destrinchar com a reforma trabalhista, que a reforma trabalhista, em final de 2016, começo de 2017, se eu não me engano, ela fez uma alteração absurda na CLT, né? E, infelizmente, um PL desse, proposto pelo próprio governo Lula, né, ele está, em alguma medida, inteiramente afinado com a reforma trabalhista, né? Então, a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo e também fazer esse exercício, acho que é um exercício interessante, assim, de entender como essas regulações elas se materializam e o que elas materializam para nós, né? Então, de saída, eu acho que assim, pensando nos elementos centrais, o Gabriel fala uns 40 minutos, então dá para a gente pensar bastante em várias questões.
De saída, por que é tão importante debater esse PL e outros que, desde break nos apps, né, que foi em 2020, pulularam uma série de PLs de vários lugares, alguns quase emplacaram, outros não, né? E, para mim, o mais perigoso deles é do da Tabata Amaral, né, que, inicialmente, ele tinha coautoria do PSOL, e rolou um trabalho ali de base bem insistente em torno do PSOL, né, até que eles se retiraram desse projeto, que era um projeto que já dá nome aos bois, que era o regime de trabalho sob demanda. E eu acho, cada vez mais, eu estou convencida disso, que falar da uberização, o cerne dela é falar num regime de trabalho sob demanda. É isso que está no centro da uberização, né? E por que um PL que está olhando só para os motoristas e está olhando por questões políticas, né? Porque não conseguiu abarcar os motoboys por resistências dos trabalhadores e também das empresas que estão querendo rebaixar mais ainda algo aqui que já é muito rebaixado, né? Ele está se restringindo aos motoristas. Mas esse PL aqui, ele está criando uma nova categoria jurídica que se chama trabalhador autônomo por plataforma, o que é uma loucura, né? Porque uma vez que você legalizar isso, você vai abrir um precedente para uma série de relações de emprego se reconfigurarem, um pouco parecido com o que aconteceu com o MEI, né? O MEI ele surgiu, pelo menos, eu acho que é real, num discurso do governo, de que era um instrumento de formalização de trabalhadores informais, e o MEI, em pouco tempo, ele virou um veículo de informalização. Então, trabalhadores formais de baixo rendimento foram se tornando MEIs, né? E algo semelhante pode acontecer aqui também. Então, acho que é legal a gente se apropriar desses elementos centrais da uberização. Eu não sei aqui as pessoas de onde elas vêm, o quanto elas estão familiarizadas com esse debate. Acho que quando a gente abrir para conversa, as pessoas podiam contar também, né, por que estão aqui, de onde vêm e a sua relação aí com esse tema, né? Mas a uberização, ela tem sido tratada de diversas maneiras. E, para mim, a maneira mais problemática é associar ela diretamente com a plataformização do trabalho, o que eu acho um termo também politicamente muito complicado, né? Por quê? Porque a gente passa a olhar para um meio tecnológico e as condições e as características dessas relações de trabalho, elas ficam em segundo lugar. Então, parece que é porque tem uma plataforma digital, é um processo de transformação do trabalho. E, na verdade, a gente está falando de coisas muito mais amplas e complexas, né? Então, na minha perspectiva, e também não acho uberização um super nome, não. Eu acho que ele também é um nome complicado, né? A Ursula Hills, que é uma pesquisadora marxista, feminista, que tem dado muitas contribuições nesse debate, né? Está na Inglaterra. Ela fala: a nossa dificuldade de nomear não é porque as coisas são difíceis de nomear, é porque os nossos horizontes, os nossos projetos, da onde a gente nomeia, está um pouco nebuloso para a gente. Então, daí vem a nossa dificuldade, né? Eu acho que quando a gente fica patinando nesses termos, ela tem muita razão. Mas eu proponho para vocês que a gente pense a uberização do trabalho como uma tendência, né, que se refere a um tipo específico de controle, organização e gerenciamento do trabalho. Esse tipo específico de organização, controle e gerenciamento do trabalho está atravessando o mundo do trabalho como um todo e pressionando o mundo do trabalho, né, pressionando diversas relações de trabalho. E se você não é um uberizado, você sabe que você corre esse risco permanentemente, mais imediato, né? Se você tirar a estabilidade do funcionalismo público, por exemplo, nós vamos ver uma grande expansão da uberização num lugar onde não se conceberia isso anteriormente, né?
Então, eu acho que a uberização ela ganha complexidade quando a gente usa ela como um termo amplo e complexo. E aí, as plataformas digitais elas vão catalisar esse processo, porque elas trazem meios técnico-políticos muito potentes de organização dessa força de trabalho sob demanda, né? Mas, por exemplo, se você olhar médicos hoje, que trabalham para os maiores hospitais de São Paulo, né? Eles já estão inteiramente uberizados. Eles vivem, né? Então a uberização a forma como ela se realiza, obviamente, vai estar articulada com as questões de classe, de raça, de gênero, como tudo isso se articula, né? E aí a gente vai ver o entregador de bicicleta, o bike boy, né? Aquele jovem negro lá na ponta, e nós vamos ver o médico do sírio-libanês lá no topo, nem é o topo ainda, né? Nós vamos ver que há características comuns que estão atravessando essas relações de trabalho e, ao mesmo tempo, especificidades que vão ter a ver com como essas desigualdades estão articuladas. Assim como se a gente olhar para o motoboy brasileiro aqui, o motoboy brasileiro na Inglaterra, nós vamos ver uma mesma forma de organização, né, mas que, ao mesmo tempo que ela tem as mesmas características, ela também se articula com uma série de elementos que garantem, por exemplo, que o motoboy brasileiro está trabalhando a mesma coisa que o motoboy aqui, mas ele está lá fazendo um patrimônio, né, que ele manda dinheiro para o Brasil, aluga casa, um monte de coisa, né, o que não quer dizer que ele não seja explorado. São questões muito complicadas, né, só que o motoboy aqui ele está cada vez mais vivendo ali no limite e vendo o valor da sua força de trabalho ser rebaixado cada vez mais, né, vivendo ali no limite da sua reprodução social. Então, o que é, então, essa coisa de uberização, né? A uberização, gente, para mim, ela tem 3 elementos centrais, ou 4, vai. O primeiro deles é o trabalho sob demanda, é você transformar um trabalhador em trabalhador sob demanda, né? Bom, isso pode parecer algo simples, mas não é, extremamente complexo. Isso envolve, né, a forma como nós estamos reconhecendo o que é ser um trabalhador e quais são as responsabilidades do Estado, das empresas, né, e do próprio trabalhador sobre a sua própria sobrevivência. Então, o que é você ser um trabalhador sob demanda? É você ser um trabalhador que está disponível ao trabalho, mas você só é utilizado quando necessário ou de acordo com as determinações das empresas, né? Então, você é algo que está disponível, mas você não tem mais nenhuma garantia sobre o seu tempo de trabalho, sobre o valor do seu dia de trabalho, né? E com a uberização e com o gerenciamento algorítmico, isso se complexifica ainda mais, né? Então, você está subordinado a uma empresa, você está ali disponível ao trabalho, as regras da empresa, as determinações da empresa. Você não está na sua casa e resolve, hoje agora eu vou dar uma voltinha aqui e fazer um trabalho. Não é isso, né? Você está disponível ao trabalho, mas a empresa só te utiliza de acordo com as determinações dela. A reforma trabalhista, de alguma forma, já legalizou essa condição no contrato de trabalho intermitente, que é um contrato formal, né? Então, foi uma mudança profunda na concepção do que é o emprego formal. A reforma já fez isso, né? E, surpreendentemente, o contrato intermitente ele não se expandiu como se esperava no setor de serviço. Ele está se expandindo lentamente. Veio a pandemia, veio um monte de coisa, né? Mas a hipótese assim, é que o mercado formal ele já é tão flexibilizado, você já tem tantos instrumentos, que ele não potencializou, porque essa força de trabalho sob demanda, às vezes, ela já é utilizada dessa forma, mesmo dentro do emprego formal. Mas aí é uma outra conversa que a gente pode ter, mas para não me deter demais nela. Então, quando você institucionaliza
a condição de trabalho sob demanda, você, em alguma medida, transforma completamente o papel do Estado e das empresas, né, na relação deles com o trabalhador, né, as responsabilizações do Estado e das empresas. Então, eu falo que a condição sob demanda, numa perspectiva marxista, né, ela nada mais é do que a realização, por do lado do capital, do que move o conflito capital-trabalho, né? Que é o conflito que, bom, eu tenho o ser humano, que é força de trabalho, e eu, como capital, aqui estou simplificando muito, né? Mas eu, como capital, não interessa a minha boa vontade, interessa que eu quero usar essa força de trabalho da forma mais intensa, no maior tempo possível, pelo menor custo, né? Só que essa força de trabalho é um ser humano, e o que move esse conflito é quais são os limites historicamente estabelecidos sobre o uso da força de trabalho, né? Então, bom, o que é... E isso está em movimento o tempo todo, né, gente? Então, a jornada de trabalho, 44 horas, de onde sai esse número? Né? Sai de uma série de conflitos, de lutas, de regulações, de transformações, né? Que dizem, bom, essa força de trabalho ser humano, ela pode ser usada nesse tempo. Se você usá-la mais, você indeniza, né? Então, a hora extra de trabalho, ela juridicamente é considerada indenizatória, porque você feriu, de alguma forma, a humanidade daquele trabalhador. Aí vem as transformações, você cria o banco de horas. O banco de horas já reconfigurou essa noção de que, bom, essa força de trabalho ela ultrapassou o humanamente digno, que foi socialmente definido nesse determinado momento histórico, né? Você já vai reconfigurando as nossas definições de dignidade, de justiça, de legalidade, né? Isso está em jogo o tempo todo. Isso move a relação capital e trabalho, né? E quando você chega na condição de trabalho sob demanda, você retira do trabalhador todas essas garantias socialmente constituídas. Então, você retira da relação com a força de trabalho as garantias sobre o uso daquele ser humano, né? Então, qual é a jornada de trabalho? Esse dossiê que a gente fez, a gente viu que 20% dos trabalhadores trabalham 80 horas por semana. Mais de 60% está trabalhando 60 horas por semana, né? Então, é disso que se trata. Você desfaz os limites históricos da jornada de trabalho. Você desorganiza o tempo social do trabalho. Então, as distinções entre onde o trabalho começa e onde ele termina se desfazem, e o que importa é a demanda. Então, que horas que tem mais trabalho para mim? Não importa mais a organização social do meu dia de trabalho e o meu tempo de descanso. Todo o tempo de trabalho vai se tornando potencialmente... todo o tempo de vida se torna potencial tempo de trabalho. Se desfaz a garantia mínima da reprodução social do trabalho. Qual que é o valor, né? O salário mínimo, a gente sabe que ele rebaixa. Ele rebaixa para o mercado de trabalho como um todo o valor da força de trabalho. Ele é uma garantia e, ao mesmo tempo, ele é um instrumento de rebaixamento, né? Então, ele também é um objeto de luta, de conflito, de transformação. Mas, quando você transforma esse trabalhador em sob demanda, Estado e empresa se desresponsabilizam da garantia desse valor. Então, por exemplo, nesse projeto aqui, o que está garantido é o valor da hora do salário mínimo, assim como o trabalho intermitente. O trabalho intermitente, ele legalizou que o trabalhador não ganha mais um salário mínimo por mês. Isso era um patamar mínimo de um empregado formal no Brasil, né? O trabalhador agora ganha a hora, o valor hora do salário mínimo, né? Isso é completamente diferente. Então, ele não tem mais a garantia nem do mínimo mensal que ele ganha. E você ainda retira do trabalhador a garantia, e esse é o grande elemento que está nessa relação entre capital e trabalho,
os poros do trabalho, né? Que o Marx vai chamar. O que são os poros do trabalho? Bom, você está aqui na jornada, eu te pago, né? E tem momentos que você foi no banheiro, que você não foi produtivo, que o trabalho, a demanda não... Eu estou pagando você independentemente do que você está produzindo. Eu compro o uso da sua força de trabalho em determinado período. A forma que eu vou usar, eu que determino, certo? Mas eu tenho que te pagar aquilo. O que o trabalho sob demanda faz? Ele transfere para o trabalhador os poros do trabalho. Então, quando não tem trabalho para você, você não ganha. Isso está no cerne da Tabata Amaral, isso está no cerne desse projeto, né? Ela chamava de tempo efetivo de produção. Quer dizer, só é trabalho quando você está produzindo. Quando você está à disposição, quando você está se deslocando para o trabalho, tudo isso não é mais tempo de trabalho. Então, essa é uma grande vitória da transformação do trabalhador em trabalhador sob demanda, porque você transfere para o trabalhador. Ele passa a arcar com os riscos, né, com os custos de todos os tempos não produtivos ou menos produtivos da jornada. E ainda são tempos produtivos, porque tipo, o motoboy ele está lá se deslocando de um lugar para o outro para chegar num lugar que vai ter entrega para ele, isso é tempo produtivo, certo? A gente pode ir mais longe, o motoboy parado na rua, sendo dataficado, que é uma coisa que a gente vai... Isso já é uma questão, já é produtivo, porque ele está incorporado na gestão desse trabalho, a forma como esse trabalho é distribuído no tempo, no espaço, né? Então, gente, você dissocia finalmente força de trabalho de ser humano. E aí você chama o trabalhador de empreendedor de si. Né? Por quê? Porque, para o lado da empresa, do Estado, ele virou pura força de trabalho. É uma dissociação que está sendo legalizada. Né? E, quando ele vira força de trabalho, ele vira inteiramente responsável pela gestão da sua própria sobrevivência. Né? Então, vai caber a ele, em vez de trabalhar para um aplicativo só, trabalhar para 5, porque ele tem que garantir aquele valor mínimo da sua própria reprodução social, e a gente está usando um termo para dizer assim, os meios que garantem que esse cara vá dormir, volte, acorde, vá trabalhar, motoboy. Né? Isso é a reprodução social do motoboy. E amanhã ele volta aqui como motoboy, ele sustenta a família dele, ele paga a casa dele, ele paga a comida. Isso é a reprodução social do motoboy. Né? Ele passa a ser inteiramente responsável por isso. O iFood não tem mais responsabilidade, a Uber não tem responsabilidade, o Estado não tem responsabilidade. Né? Então, esse é o elemento mais complexo da uberização. Você reduzir legalmente um trabalhador a trabalhador sob demanda. E você tem os meios tecnológicos, e aí as plataformas, que é só o começo dessa história, né? Se a gente quer falar em plataformização, daqui a 10 anos nós vamos ter que dar outro nome, porque assim, essas coisas elas vão se reconfigurar, elas vão se aprimorar, elas vão se refinar. Né? Você tem meios tecnológicos para o uso mais racional possível dessa força de trabalho sob demanda. Né? Então, e aí a gente fala disso um pouco também. Então, esse é o primeiro elemento da uberização, ser um trabalhador sob demanda, que está disponível ao trabalho, mas perdeu todas as garantias sobre tempo de trabalho, sobre valor do trabalho, sobre distribuição do trabalho, e que passa a arcar com todos os riscos e custos, né, dos poros, dos tempos não produtivos, etc. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento eu chamo de processos de informalização do trabalho. E o que isso quer dizer? Bom, quer dizer, primeiro, o mais óbvio, você era um empregado formal, né, ou até um autônomo formalizado. Os motoboys, né, gente? Os motoboys carregam consigo uma série de contradições, porque o trabalho do motoboy se expandiu com a terceirização, que a gente, né, a sociologia do trabalho passou a década de 90 inteira discutindo que terceirização era precarização do trabalho, etc. A formalização dos motoboys vem junto com a terceirização. E aí você cria um mercado de trabalho muito amplo. Quando eu fazia pesquisa com os motoboys em 2010 e eu entrevistava só esses terceirizados, eles falavam, não falta emprego.
para o motoboy. Tem emprego, assim, você não fica desempregado, né? Você é explorado, é injusto, o emprego formal é injusto do motoboy, mas você não fica desempregado. Então, a primeira informalização, das 5 anos, grande parte dessas empresas quebrou, ou foi subordinada, vira OL, aí é uma outra discussão aí complicada do iFood e tal, ela vai subordinando essas empresas de menor porte que existiam, né, de entrega, e os motoboys foram transformados em trabalhadores informais, assim como os motoristas da Uber, assim como uma série de categorias aí que vão sendo subsumidas, subordinadas nesse processo da uberização. Mas a informalização do trabalho, ela tem elementos mais complexos, né? E ela se refere a isso que a gente começou a nomear de flexibilização do trabalho, que também é um termo complicado, né? Mas o mundo do trabalho, desde a década de 80, novas formas de gestão do trabalho, elas, de fato, houve uma mudança de paradigma nessas formas de gestão. Não que o Charlie Chaplin, lá apertando o parafuso, sumiu, de forma alguma, né? Mas você combinou o Charlie Chaplin, por exemplo, com a operadora de telemarketing, né? E o que essas novas formas de gestão foram compreendendo? Que nós somos muito bons gerentes de nós mesmos, num contexto de ameaça do desemprego, de alta concorrência, de mobilidade do capital, onde a gente sabe que você tem que se virar o tempo todo para se manter no jogo, né? Essas formas de gestão foram transferindo para nós elementos do gerenciamento do trabalho. E aí, quem trabalha aqui em home office sabe muito bem do que se trata, né? Por que eu vou ter que pagar uma infraestrutura, pagar um escritório, pagar a mesa, pagar a luz, pagar a água, pagar um monte de coisa, ter um relógio de ponto para você, trabalhador, ir lá trabalhar, se eu posso transferir para você todos esses custos e a gestão do trabalho. Então, não é porque não tem um relógio de ponto que você não é produtivo, pelo contrário. O fato de... Essa é a grande constatação, né, das formas de exploração contemporânea. Quanto mais você informaliza o controle, mais operante ele é. Esse é o grande lance que a gente está enfrentando. Daí a nossa dificuldade em nomear também as coisas, porque as coisas estão perdendo formas claras, estáveis, né? Então, veja, você está no home office, você se gerencia, mas eu falo que é um autogerenciamento subordinado, né? Porque você se gerencia a regras sobre as quais você não tem nenhum poder de negociação, certo? Você tem que entregar o relatório, você tem que fazer um monte de coisa, né, que são determinadas a você como um trabalhador subordinado. Mas eu não preciso mais dizer, olha, entra às 8, sai às 4, sai às 6, não preciso mais. Você vai fazer seu trabalho. E se você quiser virar madrugada, se você quiser trabalhar no sábado, não importa mais. Importa a meta, importa o produto. Então, vai mudando os termos, né? O trabalho por produto, por metas, bonificação. Tudo isso é transferência de gestão para o trabalhador. Essa transferência, ela se combina com o Charlie Chaplin. Não é que uma coisa superou a outra, é muito pior, né? Tudo isso se articula. E aí você tem cadeias globais produtivas, onde tudo isso está articulado no mundo inteiro, entendeu? Você começa lá na mina, na exploração do minério, que vira o chip, não sei o quê, e chega lá no centro financeiro de Londres, e está tudo articulado, certo? Então, e você tem meios tecnológicos e políticos para que essa articulação aconteça da melhor forma possível. A informalização do trabalho, ela vai se referir a esses elementos. Então, eu vou perdendo a distinção. O que é tempo de trabalho, o que não é? O que são custos do trabalho, o que não são? Né? O que é trabalho, o que não é? Aí, gente, surgem coisas, né? Tipo os influencers. Você começa a ter uma série de trabalhos e trabalhos que nós realizamos. Né? A gente compra uma passagem aérea. O Chico de Oliveira já falava na perda de formas do trabalho abstrato. Ele falava plenitude do trabalho abstrato. O que isso quer dizer?
que não tem forma concreta. Eu entro aqui no banco, movimento a minha conta. Isso não é trabalho para mim. Não adianta falar que é trabalho não pago. Eu não vivencio isso como trabalho. Para o banco, isso é uma enormidade de trabalho que ele não precisa mais arcar. Né? Então, você reduz o setor bancário pela metade. Não é só por inovação tecnológica, acelerou. Não, você transferiu para a multidão de consumidores o trabalho. Então, é uma perda de formas do trabalho. Então, uma informalização. A informalização do trabalho, ela está atravessando o mundo do trabalho como um todo, em diversos aspectos. Com a uberização, e ninguém melhor que o motoboy para saber disso, né? O trabalho dele, as regras do trabalho se informalizaram. Então, veja, o motoboy é sob demanda, ele está disponível ao trabalho, mas ele não sabe mais quanto vale a hora de trabalho dele. Essa hora varia, ele não sabe por quê, não tem regra acordada com ele. Ele ganha bônus ou não ganha, né? Ele não sabe os critérios de distribuição. Então, está um cara do lado do outro, chega a corrida para os dois, para um é um valor, para o outro é o outro. Né? As regras do trabalho se informalizaram. E quanto mais elas se informazam, mais o trabalhador se engaja. Então, a gente ainda está patinando nisso, né? Que a perda de formas estáveis, reguladas do trabalho, ela é extremamente produtiva. Ela transfere para o trabalhador uma série de elementos de riscos, de custos, e promove esse engajamento permanente, onde as regras nunca estão claras. Isso está acontecendo em todos os âmbitos. Né? A universidade é um âmbito por excelência da informalização de muitas regras e transferência, né, de trabalho, de gestão do trabalho para o próprio trabalhador. Então, veja, você é um trabalhador sob demanda, que é recrutado quando necessário, e você não tem mais nenhuma garantia. Por quê, quando, como, onde. Auge da informalização, chamado bloqueio branco. Né? O que é o bloqueio branco que os motoboys falam? Bom, ninguém me penalizou. O iFood não falou para mim, porque o iFood, gente, se você fez uma entrega, o cliente reclama, ele suspende você por 48 horas, a sua fonte de renda principal, porque ele vai averiguar. Enquanto ele averigua, você fica suspenso 48 horas. Né? Mas o iFood faz mais, ele faz o bloqueio branco, ele e muitas outras empresas. Né? Você não recebe corrida, mas ninguém falou que você está bloqueado. Mas não vem corrida para você. Aí você tem que deduzir. Foi porque eu recusei muita corrida? Foi porque eu estou ligando pouco o aplicativo? Foi porque teve uma reclamação? Né? Então, isso vai demandar novos engajamentos de você. Então, e tem ainda, né, eu venho falando em despotismo algorítmico, por quê? Veja, isso um motoboy me falou. Quando ele falou, eu falei, é isso, né? Ele falou, olha, quando chove, a minha vida se complica. O motoboy não quer andar na chuva. Né? Os riscos dele se acidentar aumentam muito. O que as empresas fazem? Bonificam. Olha, vai chover das 9 a 1, quem fizer 20 entregas nesse período ganha um bônus de R$100. Aí, custo-benefício, autogerenciamento subordinado, por R$100 eu ponho em risco, não ponho, ponho. Aí ele fala assim, eu faço 9 corridas, aí não vem a 10ª, e eu não consigo bônus. Aí ele fala para mim, quem me dá o bônus também define se eu posso fazer 10 corridas ou não. Então, é uma nova forma de gestão desse jogo. Né? Porque a gente fala em gamificação, então a gente tem que ter cuidado com esses termos, que a gente tem que olhar onde está o controle desse jogo. Né? Então, a informalização do trabalho ela se refere a essa perda de formas estáveis, não é só reguladas, é reconhecíveis, determinadas, estabilizadas, elas mudam o tempo todo. E aí vem esse terceiro elemento, que eu gosto de chamar de autogerenciamento subordinado,
Eu invento esses termos, depois eu falo, mas Deus, mas que coisa, que nome ridículo. Eu falo, não, mas é melhor que falar empreendedorismo de si, né? É uma tentativa de deslocar. É autogerenciamento, subordinado, não é que esse cara. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu tenho lido muitas teses, dissertações, tal, as interpretações na mídia, um monte de coisa, né? O motoboy fala assim para você: eu quero trabalhar por aplicativo porque eu não quero ter chefe. Aí já vira lá, motoboy empreendedor de si, né? Como se ele achasse que ele não tem controle, que ele não está explorado, que ele não está subordinado. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que é uma outra forma de controle que está operando aí, né? E que ele gerencia uma série de elementos desse trabalho, mas de forma subordinada, né? E todos nós prezamos a gestão do nosso próprio tempo. Essa é a outra grande sacada dessas novas formas de organização, né? Na própria universidade, quando vem o motoboy empreendedor de si, aí eu falo assim, você prefere ter um relógio de ponto? Você, professor, trabalha cada vez mais, né? Fala que está exausto, que trabalha o final de semana. Você prefere ter um relógio de ponto? Você vai lá na universidade, entra às 8, sai às 6, tem que cumprir aquele... Quem que prefere isso? Ninguém. As pessoas querem gerenciar o próprio tempo delas, né? Elas prezam essa gestão. Só que elas sabem que elas trabalham cada vez mais quando elas são autogerentes de si. Elas não trabalham menos, elas são cada vez mais produtivas, né? Então, a informalização do trabalho se combina profundamente com esse autogerenciamento, que é uma transferência de riscos, de custos e de gestão da própria produtividade, né? Em relação a regras que não estão determinadas. Deixa eu ver quanto tempo eu falei aqui. Vixe. E entra esse novo elemento, que aí as plataformas catalisam mesmo, que é o gerenciamento algorítmico, né? E eu acho que mais do que em gerenciamento algorítmico, mais do que plataforma, nós devíamos estar falando em dataficação, né? Ou dadificação, tem vários termos aí, né? O que é a dataficação, né? É esse processo de transformar tudo do mundo social, da vida individual, das dinâmicas sociais em dados, né? Então, hoje, nós temos, de fato, uma possibilidade sobre-humana de transformar em dados. É isso aí, você falou Grécia, aí você abre seu Instagram, vem um pacotinho da Grécia, né? A sua fala já virou um dado que já está associado com o seu desejo de viajar. Tudo isso virou dado, e aí você se assusta. Não, é dataficação da sua vida, né? Isso está acontecendo em todas as esferas sociais, né? E é uma possibilidade sobre-humana de transformar em dados e gerenciar. Então, isso que o iFood faz aí, ou outra empresa, Log, ou qualquer outra, que o motoboy falou, da bonificação, o que essa empresa tem a possibilidade hoje? Ela datafica o período de chuva, ela datafica a distribuição dos trabalhadores, ela datafica o engajamento, ofereci 50, foram, não foram, ofereci 100, ela está dataficando, né? E ela ainda datafica o uso racional de quem vai levar esse bônus, se é que alguém vai levar e como. Tudo isso virou dado, né? Então, são dados humanamente programados, mas com uma possibilidade sobre-humana, né? A inteligência artificial e as novas tecnologias, elas trazem uma possibilidade sobre-humana da racionalização do uso da força de trabalho, que passa a mapear uma série de dinâmicas sociais, uma série de elementos da vida, mas tanto individualmente, então o trabalhador individualmente se sabe vigiado, dataficado, etc., e ele é dataficado em vários. Então, motoboy vai entrar no condomínio e faz reconhecimento facial. Então, o próprio condomínio já está dataficando ele, né? Outro dia, um motoboy me falou que em Alphaville, em Campinas, se ele ultrapassa o limite de velocidade, a Alphaville não pode multar ele, que não é estado ainda, né? Daqui a pouco até... Mas ele não entra mais lá. Ele não consegue entrar no condomínio, né? Então, você vai dataficando
uma série de elementos, e aí juntam as coisas. Você tem uma força de trabalho sob demanda, que perdeu todas as garantias, que as regras, aí a gente fala em formalização para o lado do trabalho. Para o lado da empresa, está tudo dataficado, né? Está tudo dataficado, tudo. E essa programação humanamente definida, mas que ganha dimensões sobre-humanas. Aí, nossa, os algoritmos são racistas. Eles podem ser racistas porque programações que, de fato, quiseram privilegiar os brancos, explorar mais os negros, pode ser, mas os algoritmos estão dataficando dinâmicas sociais que são racistas. Então, chega lá o sistema de saúde público, tem estudo lá na Inglaterra, a dataficação não sei o quê. Não, é que quem chegou, quem acessou o serviço, já tinha uma clivagem ali. Entendeu? Então, você já começou de saída. Aquela dataficação ela já é racista no início dela, né? Então, é muito louco isso, porque esses processos de dataficação eles também produzem coisas não previsíveis, porque eles estão incorporando as dinâmicas sociais, né? Não é que é tudo planejado, tem 5 indivíduos maquiavélicos numa sala, né? Não é isso, mas é também a gestão racionalizada da força de trabalho. Então, existe, sim, a programação, né? Como que eu distribuo essa força de trabalho no tempo, no espaço? Tudo isso hoje é muito, muito absurdamente racionalizado por meio dessas novas tecnologias, né? Então, gente, a uberização, ela... E, para dar mais uma complicada na nossa conversa, né, que eu comecei falando das especificidades, a uberização ela também está... Porque, se a gente olhar a vida dos trabalhadores... Se você olhar a vida do motoboy, né, bom, primeiro que o motoboy já foi tudo na vida. Né, ele foi vigia, ele foi segurança, ele foi técnico. Aí ele vira motoboy... É a melhor profissão que ele tem dentre aquela enormidade de ocupações que ele teve, né? Muitos motoboys daí se estabilizam nessa profissão, porque tem maior remuneração, tem maiores riscos. Esse trabalho que a gente fez na Diretoria de Direitos Humanos da Unicamp, 60% dos motoboys já tinham se acidentado, 40% deles tinham ficado afastados mais de um mês do trabalho, né? Então foram acidentes graves. Isso é parte da vida, né, normalizada dos motoboys. Mas esse modo de vida, né, a gente fala em viração, que é um modo de vida que descreve o mercado de trabalho brasileiro, né? Que também por isso que explica a reforma trabalhista não ganhar a dimensão que ela ganha, porque o mundo do trabalho brasileiro ele é uberizado de nascença, certo? Então, assim, se você pegar a trajetória de uma mulher negra periférica, ela é sob demanda, ela viveu sob demanda, com regras informalizadas, né? Talvez o berço da informalização é um emprego doméstico, né? Onde nada está claro, nada está acordado, nada está estabelecido. Né? Então, nós estamos olhando, ao falar da uberização, nós também estamos olhando para os processos de periferização ampliada do trabalho, onde o trabalho periférico está se degradando ainda mais, e as características que formam o mundo, o viver dos trabalhadores e trabalhadoras periféricas, está se disseminando pelas relações de trabalho. Né? De novo, mas o médico é o médico, e a vida do médico é muito diferente da empregada doméstica. Mas há elementos ali que hoje estão se espraiando pelas relações de trabalho. Então, gente, só que agora você tem, para fechar, né? Porque falar em uberização é falar em oligopolização, é falar em centralização, né? É falar em concentração. Então, não tem iFood sem monopólio, certo? O iFood ele tem que dominar o mercado para esse negócio existir da forma que existe. Ele tem que quebrar com tudo que é empresa, né? Ele tem que centralizar e, de repente, ele controla 1 milhão de trabalhadores.
é isso que a uberização, ela também é o outro lado dela, né? É degradação do trabalho, altamente racionalizada e centralizada. Eu preciso ter esse 1 milhão de pessoas disponíveis ao trabalho, né? Então, esses são os dois lados da moeda e da uberização. E quando a gente fala assim, a coisa pensar em periferização, sei lá que nome a gente dá, a gente tem que pensar isso, é uma apropriação centralizada, controlada, oligopolizada de elementos que são constitutivos do mercado de trabalho brasileiro, por exemplo, e que estão se ampliando, estão se disseminando, né? Então, seriam esses elementos centrais. Aí, só para fechar, sem também não olhar para o PL, né? Quem tiver com ele aí, quiser olhar alguns artigos, né? E aí, gente, esse PL ele é muito interessante para a gente. Acho que essa noção está superada já de que as políticas neoliberais é a retirada do Estado, né? É um Estado mínimo. Não, não é isso, né? O Estado ele não desregula, ele regula. Isso aqui é uma regulação do trabalho, né? O Estado está mais presente do que nunca aqui no processo de uberização, né? E aí ele já diz ao que veio aqui no resumo dele, né? Que ele vai falar, dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas. Então ele já está dizendo, é intermediado, não é subordinado, né? Toda a construção desse PL aqui é para recusar qualquer reconhecimento de vínculo de emprego ou de subordinação. Só que ele é muito louco, porque ele garante todos os elementos para as empresas controlarem os trabalhadores sem dizer que elas estão subordinando. Então, é uma nova figura jurídica que está sendo criada aqui, né? E aí, veja como é a informalização. No artigo 2º, a dificuldade que você tem hoje de caracterizar o que é a empresa. Então, ele vai falar, para fins do disposto nessa lei complementar, considera-se empresa operadora de aplicativo de transporte remunerado privado. Aí deu um trabalhão para os caras, né, porque só podia falar de motorista, então você tem que falar transporte remunerado privado individual de passageiros. A pessoa jurídica que administra aplicativo ou outra plataforma de comunicação em rede, aí já ficamos pensando, o WhatsApp, o que é essa plataforma de comunicação em rede? E oferece seus serviços de intermediação de viagens a usuários e trabalhadores. Então, a lei aqui está dizendo o que as empresas dizem. Nós somos tecnologia, empresas de tecnologia que fazem mediação de relações entre consumidores e trabalhadores. E tentou definir o que é empresa. Mas a coisa está tão informalizada que não é fácil definir a empresa, né? E isso aqui cabe... Esse é o perigo. Isso aqui cabe para muitas coisas, né? Então, de repente, eu que sou uma empresa que contrata você, eu posso começar a dizer que não, que você trabalha via aplicativo para mim, que você não é mais meu empregado, tem uma plataforma que eu só estou mediando. Isso dá muito pano para manga, né, gente? Aí o artigo 3º. O trabalhador que preste o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículo automotor de 4 rodas, com intermediação de empresa operadora de aplicativo, será considerado para fins trabalhistas, aí criou uma categoria que não existe no direito, trabalhador autônomo por plataforma, e será regido por essa lei. Ao fazer isso aqui, que a gente já vai ficando de cabelo em pé. Por quê? Porque aqui está sendo dito para nós claramente que isso aqui não se restringe ao motorista. Ele está, veja, ele será considerado para fins trabalhistas um trabalhador. Então, eu estou falando assim, esse motorista, ele é isso aqui. Isso aqui, então, ou muitos outros poderão ser também, né? Que é o trabalhador autônomo por plataforma. Aí, deixa eu ver aqui, para não estender muito tempo. Aí, aqui, quando a gente vai no artigo 5º, que está no fim da 2ª folha, né? Aqui o negócio aí liberou geral para a empresa. Eu estava numa reunião com o pessoal do grupão, né?
Aí alguém falou assim, um motoboy me falou, eu falei, gente, é perfeito isso, né? O motoboy falou, esse PL regula o motoboy, não regula a empresa. É real. Ele diz todos os deveres, tal, e ele não regula a empresa. É uma nova forma mesmo de regulação. Aí as empresas operadoras de aplicativo ficam autorizadas a implementar as seguintes práticas. Então, está falando, pode controlar o trabalhador, que o Estado não vai mais reconhecer relação de emprego só porque vocês estão fazendo isso. Né? Nos termos do disposto, então, não vai configurar relação de emprego, veja isso, se a empresa está autorizada sem que isso reconfigure relação de emprego. Adoção de normas e medidas para garantir a segurança da plataforma, dos trabalhadores e dos usuários, para coibir fraudes, abusos, mau uso da plataforma, observadas as regras previamente estipuladas nos termos de uso e nos contratos de adesão à plataforma. Olha como a coisa é refinada. Quem define os termos? A empresa. Né? O Estado não está nem querendo legislar. O que são termos mínimos de fraude, de punição? Nada. Quem vai definir isso é a empresa. Vai estar no termo de uso dela que o trabalhador tem que aderir. Se ele não aderir, ele não vai trabalhar para a empresa. E aí, o que é a segurança, a fraude? Aí entra uma série de elementos, certo? Que as empresas vão usar. Avaliação, cancelamento, bloqueio e coisas que a gente não está nem imaginando aqui estão dentro de tudo isso. Aí, 2, adoção de normas e medidas para manter a qualidade dos serviços prestados por intermédio da plataforma, inclusive suspensões, bloqueios e exclusões. Legalizou todas as formas de penalização. Novamente, observadas as regras previamente estipuladas no termo de uso de adesão à plataforma. Então, deu toda a liberdade para a plataforma garantir a qualidade. Então, ela pode fazer tudo que ela já está fazendo e mais um pouco de forma legalizada. Né? Utilização de sistemas de acompanhamento em tempo real. Né? Veja a preocupação que está posta. Isso aqui, quem que escreveu esse projeto, gente? Advogado da Uber, né? Utilização de sistemas de acompanhamento em tempo real de execução dos serviços dos trajetos realizados. Então, qual é a preocupação aqui? Olha, você vigiar, você controlar o cara, você dizer que ele tem que chegar em 5 minutos, porque se ele não chegar, ele vai perder, né? O motoboy pode estar indo lá fazer a entrega, dar um pipi não sei o quê, cancela, né? Porque ele não cumpriu o tempo. Então, você jogou para a empresa. Pode vigiar o cara. Isso não vai configurar a relação de emprego. Né? Pode controlar. Então, está se dissociando controle de subordinação. Não é porque você controla, você gerencia, você liga, desliga, cria todas as regras, que esse cara é seu empregado ou seu subordinado. É isso que esse projeto está fazendo. 4, utilização de sistemas de avaliação dos trabalhadores e usuários. Então, todas as formas de controle em torno da avaliação, oferta de cursos e treinamentos, bem como os incentivos e benefícios. Minha leitura aqui é que isso tem a ver com os processos de financiarização das plataformas. Então, elas estão oferecendo seguro, convênio, uma série de coisas, né, empréstimos, tal. Tudo isso também não tem nada a ver com o trabalho. Deixa eu ver aqui que eu... Tá, então acho que esses são os elementos que a gente vê assim, liberou geral, faça tudo o que quiser em termos de controle, crie suas próprias regras, crie seu contrato de adesão, que não é um contrato de trabalho, né? E está tudo legalizado. Aí entrar aqui, eu acho que para não tomar muito tempo da gente, depois vocês podem, se alguém quiser perguntar aqui, mas, enfim, no artigo 9º, fica estabelecido com clareza, né, no parágrafo 2º, que tempo remunerado é tempo efetivo de produção. É isso que as empresas querem. Né? Então, fica estabelecido como remuneração mínima o valor horário, né, de R$ 32,10.
devendo ser... Só que esses 32, gente, já está aí toda a questão dos custos do motorista, né? Depois, no parágrafo 3º, o PL fala claramente que o valor líquido da remuneração é R$ 8,00 a hora do motorista, né? E ainda vai descontar aqui a contribuição previdenciária dele. Mas no segundo parágrafo fica o valor horário de R$ 32,10, devendo ser contabilizado para fins desse cálculo somente o período entre a aceitação da viagem pelo trabalhador e a chegada do usuário ao destino. Então, pronto, né? Tá tudo aí. Não vou analisar mais aqui. Depois tem leituras de que, bom, o que o governo realmente está interessado é em inserir essa moçada na Previdência, né? Tornar todo mundo contribuinte, as empresas vão recolher. Não sei dizer, mas é o que parece, né? Mas, enfim, nós estamos vindo de uma série de derrotas aí em relação às regulações do trabalho, né? Essa aqui, o governo, ele propôs esse projeto e mandou para a Câmara em regime de urgência. Então, era para ele já estar sendo votado. Aí, por algum motivo, o governo Lula prorrogou por mais 60 dias. Até tem que olhar a data disso aqui. E a Câmara ainda pode piorar esse projeto. Ela ainda pode sugerir alterações aqui, né? Então, é essa situação, mas é isso, é entender um pouco, sendo esse PL ou sendo outro, né, que a uberização ela é esse processo que está atravessando a nossa vida, né, que está transformando ou pegando características estruturantes do nosso mercado de trabalho, né, e ampliando de forma muito racionalizada e controlada. É isso, gente. Obrigada.